E aí, pessoal, eu vou explicar aí esse aumento, né, de combustível, onde ninguém entendeu. Olha só, quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, o petróleo estava a mais ou menos $75 e teve meses que chegou a $144 o barril. E aí, durante a guerra, foi caindo e se estabilizou entre 95 e $105. Foi quando a gasolina subiu, todo mundo dizendo que Bolsonaro era isso e aquilo, né? E muita gente dizendo que estava comprando gasolina até de R$10, que eu não vi. Teve motorista de caminhão dizendo que estava óleo diesel a R$9, que eu também não vi. Mas vamos lá. O que Bolsonaro fez? Ele zerou o imposto no diesel e colocou uma taxa de imposto federal na gasolina de 67 centavos, que correspondia mais ou menos, na época, 9%, por aí. Bem, aí foi passando o tempo e a gasolina começou a baixar. Beleza, mas aí já estava no final do governo Bolsonaro, ele já tinha perdido a eleição. Lula disse que ia baixar a gasolina, que ia abrasileirar a Petrobras. Joia. Mas ele não falou para os eleitores dele o seguinte: a Petrobras não pertence só ao Brasil, tá? A Petrobras, o governo brasileiro só tem 36% da Petrobras em ações ordinárias e 51% de ações preferenciais, que tem a questão do voto, né, que dá o voto. Bem, então, no momento que Lula faz o que ele fez de começar a baixar, mandou baixar o preço da gasolina, foi porque ele queria, né, voltar aos impostos que Bolsonaro tinha tirado. Bolsonaro fez os governadores, por exemplo, aqui na Bahia a gasolina era 28% ICMS e caiu para 18%. Ele fez isso no Brasil todo. No Rio de Janeiro era 34%. E aí os governadores ficaram chateados, né, porque perderam. Bem, aí o que aconteceu? A gasolina deu uma baixada boa, joia. O problema é que Lula, com os 37 ministérios dele e com um rombo no seu governo no primeiro ano de 230 bilhões, que já foi alocado no caso, fez o Haddad ficar doido. A gente precisa de dinheiro de qualquer jeito. Então Lula mandou a Petrobras baixar o preço para voltar os impostos, tanto estaduais como o imposto federal. Isso deu certo durante pouco tempo. Por quê? Porque talvez vocês não saibam, mas 27% do óleo diesel consumido no Brasil diariamente é importado em dólar com preço internacional, PPI, preço de paridade internacional. Isso ele não fala para os eleitores dele. Aliás, os eleitores dele não entendem disso, só entendem de tomar cachaça e roubar. A maioria aqui, não estou botando, tem as exceções, tá? Então, o que aconteceu agora? O mundo todo percebeu, né, que Lula é um populista. O mundo todo. E quem tem ação na Bolsa de Valores, olha, os fundos de pensão europeus e americanos gostam muito da Bolsa de Valores brasileira, que dá muito lucro. Porém, eles começaram a ficar com medo. Ficaram com medo do quê? Primeiro lugar, Lula mexe no preço de qualquer jeito. Na Constituição tem que Lula não pode mexer no preço. Mas ele tem a maioria do STF. E aí, beleza, não aconteceu nada. Aconteceu sim. Esses 13 dias de bolsa caindo, os estrangeiros retirando dinheiro, porque eles estão com medo que isso aqui vire Argentina, como o Paulo Guedes falou. Agora mesmo tem a PGR dizendo que tem que mexer na Eletrobras. A Eletrobras já foi praticamente vendida. E aí veio aquele apagão para dizer que realmente a culpa é de quem comprou. Foi vendida, mas não foi entregue. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é o seguinte: é digamos assim, um briefing do que vai acontecer nos próximos 6 meses, ou seja, muito desemprego, desabastecimento, carestia e o povo sem noção de nada. É mais ou menos isso que o PT sempre quis. Muita gente fez o L, muita gente está arrependido, mas muita gente avisou que realmente seria. Ou será que o Lula, quando era candidato a presidente, ele botou alguma pretensão no que ele queria fazer? Não, ele só chegava e dizia que todo mundo ia comer picanha e cerveja. Mas ele não disse como. Bom, picanha e cerveja, com certeza,